Hoje é sábado, 15 de outubro de 2022. Estamos hoje cravados na metade da campanha do segundo turno. Amanhã, domingo, estaremos a 2 semanas das eleições mais importantes da nossa história, desde que Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral para a presidência da República em 1985. As pesquisas não se mexem, os ataques estão apertando e quanto mais o tempo passa, mais tenso fica. E esse mês de outubro, o MEIO fez 6 anos de idade. Começamos com uma newsletter enviada por e-mail e hoje temos podcasts e um canal no YouTube com vídeos vistos para lá do 1 milhão de vezes por mês. Tudo isso só foi possível graças aos nossos assinantes Premium. Gostou do nosso conteúdo? Então assine o MEIO Premium. Garantimos que muito mais vídeos, textões e lives virão. E vamos reagir? Vem! Começa agora o programa Bolsonaro Presidente. Como você sabe, a imprensa não mostra tudo aquilo que o presidente Bolsonaro fez. Então, vamos dizer a verdade. A primeira vacina contra a Covid aplicada no mundo foi em dezembro de 2020 na Inglaterra. O mundo inteiro estava atrás de vacina. Em 17 de janeiro, a primeira vacina foi aplicada aqui, no Brasil, no mesmo dia que a Anvisa autorizou a vacinação no país. Eles não têm a imagem da primeira vacina sendo aplicada, né? Por que eles não têm essa imagem? Porque a pessoa que está do lado da senhora sendo vacinada, que é uma enfermeira, é o governador paulista João Dória. Por que a gente tinha a vacina cedo? Porque o governo federal agiu? Não. Porque o Butantan, no estado de São Paulo, trouxe uma vacina chinesa e produziu essa vacina dentro do Brasil. Enquanto isso, a Pfizer, que é ainda uma das principais produtoras de vacinas e foi uma das primeiras a ter vacina pronta, ficava mandando e-mail para o governo Jair Bolsonaro tentando vender vacina para o Brasil e o governo federal se recusava a comprar. Então, a sugestão de que algo na vacinação tenha dado certo por qualquer tipo de influência de Jair Bolsonaro é mentira. Agora, claro, por que eles estão trazendo essa questão? Desculpa, eu já interrompi na sacada, na partida do programa. Por que eles estão trazendo essa questão? Porque um dos pontos mais fracos de Jair Bolsonaro, um dos pontos que fazem com que, nós sempre falamos, né? Aquela típica senhora periférica, aquela típica senhora evangélica, da classe C, que mora ali entre a classe média e a pobreza, que batalha para criar seus filhos, que tem medo de seus filhos serem capturados pelo crime, que tem medo da violência, que batalha para conseguir que seus filhos se eduquem e possam, de repente, chegar a uma universidade. Essa senhora, ela é profundamente conservadora do ponto de vista das questões de costumes. E, no entanto, ela é profundamente preocupada com a saúde dos seus filhos. E o grande pé de barro do Bolsonaro é a insensibilidade dele durante a pandemia. Esse é o problema do Bolsonaro. Então, eles estão tentando agora reinventar a história para tentar convencer alguém de que nós temos vacina porque o governo federal, de alguma forma, agiu. Putz, cara, a Anvisa tinha que confrontar o governo para conseguir liberar essas coisas. Isso é reescrever a história completa. Agora, é o problema que eles têm, eles estão atacando aqui o problema. E já no dia seguinte, todos os estados brasileiros estavam recebendo a vacina. Coronavac. Para que fique claro, a vacinação no Brasil foi considerada uma das mais eficientes do mundo. Agora o outro lado. Por que a vacinação do Brasil é considerada uma das mais eficientes do mundo? Porque nós temos uma superestrutura de vacinação que vem da década de 1970, aliás, que vem do regime militar, e essa super infraestrutura conseguiu sobreviver ao boicote feito pelo governo federal. Porque, olha, o governo federal trabalhou duríssimo, para boicotar. Vocês lembram daquela conversa do fique em casa, que a economia a gente vê depois? Se Bolsonaro tivesse pedido para todo mundo ficar em casa, pode ter certeza que as notícias da imprensa seriam assim. Governo vai quebrar a economia.
Governo não deixa ninguém trabalhar. Eu sou da imprensa, desculpa, isso não é verdade. Isso não é verdade. Até porque não foi assim que a imprensa lidou com a pandemia em nenhum outro lugar do mundo. Na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Não estou citando China, evidentemente, porque não é um país livre. Entendeu? Mas em democracias, a expectativa da imprensa era justamente aquilo. A gente não tem escolha numa pandemia dessas. As pessoas tinham que ir para casa. A gente tinha que fazer uma quarentena. Só que o presidente Bolsonaro, além de cuidar da saúde, cuidou também da economia. Ele foi o único que defendeu as pessoas que precisavam trabalhar e teve sensibilidade e competência para garantir que milhões de brasileiros não passassem fome. Diferente do Lula, que mostrou desprezo pela vida dos brasileiros. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Se você não entendeu, veja mais uma vez. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Enquanto Lula dizia uma crueldade dessas, o presidente Bolsonaro fazia o maior programa de transferência de renda da história. Preservou 11 milhões de empregos e deu auxílio emergencial de R$600 para 68 milhões de brasileiros. O governo era contra esse auxílio, tá? Foi o Congresso que fez esse auxílio. Aí quando viram que o Congresso ia impor, foi todo mundo correndo, não, então tudo bem, fazer o quê, tal. E descobriram que o troço era fazer... O troço não derrubou de vez, pelo contrário, a popularidade do Bolsonaro. O Lula é dado a gafes, tá? Ele é dado a gafes e ele dá esses serviços, as coisas são cortadas de contexto dentro das falas totais, agora acabam, claro, servindo de força para a campanha dos adversários, né? Agradeço de coração ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, porque no meio de uma pandemia daquela, tanta verba que foi liberada, se fosse o PT, nós não tínhamos recebido nem isso aqui do que a gente recebeu. Além do auxílio emergencial, Bolsonaro criou o Auxílio Brasil, que, diga-se de passagem, os deputados do PT na Câmara votaram contra. Hoje, o Auxílio Brasil paga um mínimo de R$600 para 21 milhões de famílias brasileiras. O Brasil tá dando certo. Os empregos estão voltando com tudo. E nos próximos 4 anos, o presidente Bolsonaro vai acabar de vez com a fome no nosso país. Então o Auxílio Brasil ajudou? Melhorou, a gente compra algumas coisas para eles que não dava para comprar, o material escolar deles tudo a gente compra. E quem mexe com o dinheiro é a senhora, não é ele não, né? Não, o dinheiro é eu que recebo, né? No Ajudar. Auxílio Brasil, a maioria das pessoas que recebem na família é a mulher. Mas quando é que é a menina aí? Tô previsto final do mês. Já agora? Caramba. Eu quero provar um pouco de açaí? Vou, prova sim. Quer? Tirado hoje. E agora que a pandemia... Isso aí, aparentemente, tem esse jeitão de região norte, Amazonas ou Pará, provavelmente foi filmado nos mesmos dias, no mesmo dia ali que aquela conversa de 2 dias atrás do Bolsonaro com as crianças. Não é um momento tão tocante, mas é tão difícil arrancar um momento natural do Bolsonaro, né? Isso acaba para o publicitário valendo ouro, né? E eles conseguem. Agora, gente, do que trata esse programa aqui até esse momento? Esse programa trata de conseguir humanizar o Bolsonaro. Dizer que, olha, ele é um cara preocupado com seres humanos, que ele é uma pessoa normal, tudo mais. Que é o grande desafio da turma de marketing dele. E esses filmetes eu acho eles eficientes, de interação dele com famílias aí e tal. Só começaram a fazer agora, vamos ver se o Bolsonaro rende mais.
ficou para trás e que o povo brasileiro escolheu a maioria de deputados, senadores e governadores que apoiam o presidente Bolsonaro, só ele vai ter força para manter o Auxílio Brasil de R$ 600. Eu não tenho a mais vaga ideia de qual é a relação entre ter governadores apoiando e manter o Auxílio Brasil de R$ 600. Qualquer congresso aprova esse tipo de coisa, tá? Não importa qual o governo, porque isso traz voto, entendeu? O que não traz voto é dizer que o deputado dizer que eu fui contra, entendeu? Isso que não... Agora, a gente tem sempre que lembrar que na lei orçamentária, no orçamento que o governo Bolsonaro mandou para o Congresso, não está previsto esse auxílio de R$ 600. Eles não têm previsão para esse negócio, até porque precisam construir um orçamento secreto, né? Precisa dar dinheiro para o Congresso Nacional. E cuidar ainda mais da nossa gente. Serão 2 milhões de novas moradias para as famílias de baixa renda, com o programa Casa Verde e Amarela. E mais 15 mil médicos levando a saúde para o interior do país com o programa Médicos pelo Brasil. E a partir do ano que vem, Bolsonaro vai pagar o 13º do Auxílio Brasil para todas as mulheres que recebem o benefício. E o nosso presidente já garantiu, os R$ 600 vão continuar. Esse valor será mantido em todo o meu governo. Já está perfeitamente acertado com a equipe econômica e agora, com esse novo Congresso, que teremos a partir do ano que vem, tenha certeza, todas as pautas serão aprovadas com muita mais facilidade. Vai continuar o Auxílio Brasil de R$ 600 pra população. Vai continuar o governo honesto que não dá moleza pra corrupção. Vai continuar a verdade vencendo a mentira com as bênçãos do Criador. Vai continuar gasolina barata é o emprego voltando pro trabalhador. Liberdade e esperança para o bem da nossa gente. Um futuro mais seguro é Bolsonaro presidente. Bolsonaro nunca andou certo. É um mau exemplo para os brasileiros. A minha especialidade é matar, pô. Sua família é conhecida pela proximidade com milicianos e assassinos de aluguel. Alguns são bandidos, sim, são bandidos. Mas no contexto, todos não. Bolsonaro é ligado à indústria das armas. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. É visando o lucro dessa indústria que ele fala em mergulhar o Brasil numa guerra civil. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Violência e corrupção andam de mãos dadas com a família Bolsonaro. E de tudo isso surgiu o esquemão milionário da rachadinha. Bolsonaro e os filhos desviavam o salário dos funcionários para abastecer os cofres da família. O André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Se gritar, pega a rachadinha, não sobra um. Sobrar pouca gente. Então, né? O senhor não ia sobrar, não? Aí não vou falar de mim, né? O miliciano Queiroz era o operador do esquema. Ele entregava cheques a Michele Bolsonaro. A primeira-dama, quem diria, é parte do esquema. Também pudera, ela sempre viveu perto do crime. Falar que a avó da Michele, há 20 e poucos anos, aí foi condenada e cumpriu 3 anos de cadeia por tráfico de drogas. Tá certo? A mãe dela também é a mesma coisa, um processo por força ideológica. Talvez a rachadinha seja a explicação para a família Bolsonaro ter comprado 51 imóveis em dinheiro vivo. Mas Bolsonaro decretou o sigilo de 100 anos nos processos e a investigação parou. Eu não vou esperar foder minha família toda. 100 anos de sigilo também para os gastos de sua família no cartão corporativo do governo. São despesas milionárias, inclusive para passear em horário de trabalho. Corrupção tamanho família. Rachadinha para desviar o dinheiro público. Ligações com armas, milicianos e assassinos de aluguel. Isso é uma família ou uma quadrilha? Cacetada! Eu estava falando que o Lula é dado às suas gafes, né? As coisas que o Bolsonaro fala e grava, aí você pensa, não, ele falava quando ele era deputado e não tinha ideia de que
lá no baixo clero ele tinha chance de chegar a presidente, mas não, cara. Ele fala como presidente da República. E olha, o trabalho de... Algumas dessas falas são conhecidas de nossos jornalistas, outros desses vídeos não são, não. Esse trabalho de pesquisa da equipe do Lula, os caras devem estar vendo muita coisa antiga, procurando muito detalhe para fazer um vídeo costura cacetada. Tipo, tá todo o Bolsonaro aí, né? O envolvimento com milícia, as rachadinhas, entendeu? A história é sempre meio nebulosa do passado da primeira-dama. E a insensibilidade, né? Esse tesão por arma, essa coisa da violência sempre muito presente, né? Você vê como ele está mais natural emocionalmente quando ele está trazendo a questão da violência. Esse vídeo eu acho que é a peça mais forte de propaganda negativa que a gente viu nessa eleição até agora. Uau! Vamos ver como é que o pessoal consegue virar o clima agora. Porque agora é o momento de criar o contraste, né? Agora é o programa da esperança, do futuro e da família. Agora é Lula presidente. Que saudade! A primeira vez que eu ouvi falar em Lula, eu tinha 6 anos de idade, que foi com minha mãe votando no Lula. E eu consigo ver muito claramente, assim, a diferença que fez na vida da minha família. Eu sou prova viva disso, né? Nós tivemos a oportunidade de sermos uma das primeiras na nossa família até o ensino superior. E isso foi no período do governo Lula. Companheiro, tá no sofá, você não tem noção o quanto eu já chorei por isso. O quanto eu me emociono quando eu encontro em qualquer lugar do Brasil uma pessoa dizendo: ô Lula, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter uma faculdade, eu sou o primeiro a ter um curso superior, eu sou o primeiro a ter uma escola técnica. Eu fui a Recife um dia desse e lá uma mulher gritou e ela falou: Lula, graças a você eu tenho 4 filhas que fizeram universidade. Eu vendia muito abacaxi e caju na cabeça. E hoje eu tenho 4 filhas formadas por causa de você. Isso me deixa... Como eu sou chorão, eu toda vez eu choro com relação a isso, porque é uma gratificação. É uma gratificação a gente saber que na hora que as pessoas têm oportunidade, as pessoas não são inferiores. O rico não é mais inteligente do que o pobre, o rico não é mais capaz do que o pobre. Ele apenas teve mais oportunidade. Então, qual é o papel do Estado? O papel do Estado é criar condições para que todas as pessoas tenham oportunidade. Eu vou falar uma coisa para vocês. É que é tão distorcido o discurso a respeito do liberalismo no Brasil que 90% das pessoas vão ver esse discurso aqui e vão passar batido. Isso aqui é um discurso liberal. O papel do Estado é criar igualdade de oportunidades na sociedade. Não é achatar a diferença de classes sociais, é garantir dignidade para todo mundo e criar um ambiente onde o mais pobre, por ser pobre, seus filhos não vão ter menos oportunidades do que os mais ricos, porque eles têm muito dinheiro. É claro que é utópico. É claro que é impossível. O trabalho do Estado é diminuir essas diferenças, é aproximar, é transformar, é trabalhar para que essas oportunidades existam. Agora, deixa eu trazer uma outra coisa que é importante aqui. Segundo turno, a gente já falou sobre isso, eu vou ficar repetindo. Segundo turno é o momento em que o que faz diferença não é a preferência do voto, é o tamanho das rejeições. E todos os dias, as pessoas que ainda não decidiram em quem vão votar são bombardeadas por imagens do Lula e por imagens do Bolsonaro. E tem um momento ali no final em que não importa a montagem, o vídeo, a não ser que você traga uma novidade realmente gigante, o que sobra é a personalidade dos candidatos. O Lula, no quesito empatia,
é páreo duríssimo para o Bolsonaro. Ainda mais porque, nesse momento, você tem duas questões que as pessoas precisam levar muito em consideração. Quais são os pontos fortes aqui dessa campanha? Quais são os temas nos quais os brasileiros não se dividem? Porque, olha, o Brasil está muito dividido. A Quest fez uma pesquisa a respeito disso e ela observou o seguinte: olha, tem dois temas nos quais o brasileiro não se divide. Só 25%, só um quarto, eu estou aproximando os números, só um quarto dos brasileiros são a favor de distribuição farta e ampla de armas. Por isso que o programa do PT bateu, por exemplo, agora, olha, está ligado à indústria armamentista, olha como é que ele fica querendo armar as pessoas, mas 3/4 do Brasil não quer. A outra pauta é uma pauta mais delicada, que é a pauta do aborto. 3/4 dos brasileiros não querem legalização do aborto, não querem nem discutir isso. O problema é que o Lula não é declaradamente a favor do aborto. Ele acha que tem que rediscutir o aborto. Aquele programa do Bolsonaro de ontem, de sexta-feira, ligando o Lula ao aborto, ele foi tirado do ar pela Justiça Eleitoral. Ele foi tirado do ar justamente porque ele está mentindo. Está trazendo informações que fazem uma montagem com falas do Lula que dão a entender que o Lula é a favor de uma coisa que ele não é. Agora, Bolsonaro é a favor de armas. Então, nos dois temas importantes, eles tentam atingir, por um lado, o Lula e têm dificuldades de atingir. Quando fizeram um vídeo mais forte, o vídeo foi tirado do ar pela Justiça Eleitoral por não ser verdadeiro. Enquanto que essa questão aí, é claro que o governo Bolsonaro, é claro que a campanha Bolsonaro vai tentar tirar esse vídeo inicial do ar. Será que vão conseguir? Eu acho que não. Porque eu não vi nada ali que tivesse terrivelmente fora de contexto. Que tivesse... é um filme forte. E aí, nessa hora, se você não tem uma diferença fundamental de pauta sobre a personalidade dos candidatos, entende? Se as pessoas estiverem confusas politicamente, sobra a identidade, a personalidade dos candidatos, o temperamento dos candidatos, num momento em que a coisa que mais pesa para o Bolsonaro é a insensibilidade, no momento em que o drama para as famílias, principalmente para as famílias de classe C, D e E, é a inflação dos alimentos. Entende? Esse Auxílio Brasil, ele é de 600, ele não vale a mesma coisa que o auxílio emergencial valia 2 anos atrás. Não vale. Entende? Por quê? Porque a inflação pode ter diminuído na bomba do combustível, mas ela no supermercado, nos alimentos, todo mundo está percebendo isso. Ela está mais alta. Ela não parou de crescer. Então, enfim, gente, 2 semanas e ninguém está ferindo ninguém está tirando nada de ninguém está ganhando nada. Lula está 5 pontos na frente, né? Lula foi o presidente que mais investiu em educação na história. Agora vai fazer ainda melhor. Lula vai implantar o Mais Universidade, fortalecendo o Enem, ProUni e FIES. Lula vai expandir e fortalecer a lei de cotas. Lula também vai melhorar a qualidade da educação e a vida das famílias, investindo em creches e ensino em tempo integral. Bom dia, professor! É pela educação que a gente consegue existir politicamente, economicamente, socialmente. Não se pode pensar em uma nação, né, que tenha assim, um desejo de mudança se não for através da educação. Quem educa, transforma. Parabéns a todas as professoras e professores. Agora é o amor, deixa o coração chamar. O Brasil tem jeito, é Lula lá, lá, lá. A esperança agora é Lula lá. Quero mudar o meu país. E vamos junto, agora é Lula lá. Quero de novo ser feliz. Vocês viram que o Lula e as pessoas nos palanques agora estão aparecendo de branco, né? Sugestão da Simone Tebet. Aliás, está faltando mais Alckmin e Tebet nesses filmes.
A semana que vem é a penúltima semana. Toma fôlego, se prepara, até segunda.